Eu sou Maria de Lourdes e moro aqui em Juazeiro, no interior da Bahia. Cresci neste lugar simples, onde os ventos sopram com uma calma que parece eternizar o tempo. O ano era 1975 e a cidade ainda respirava o peso da tradição, como se os dias tivessem sido feitos para durar mais, como se o passado ainda estivesse presente nas pequenas coisas. Não havia pressa, as ruas eram tranquilas e a vida seguia um ritmo antigo que poucos sabiam definir. Minha mãe, Dona Antônia, era uma mulher forte, admirada por todos. Ela tinha uma presença que impunha respeito, não só pela idade, mas pela maneira como enfrentava a vida. O trabalho no campo, a criação dos filhos e o cuidado com a casa eram suas preocupações diárias. A vida não lhe dava muito descanso, mas ela sempre foi resiliente. As pessoas a chamavam de mulher sábia, pois sabia de tudo um pouco, sobre ervas, sobre remédios, sobre como lidar com o coração humano. Desde criança, eu soube que havia algo de especial no vínculo de minha mãe com o rio que corta a cidade. Durante o dia, ele parecia calmo, mas à noite, ele se transformava. Às vezes, ela ficava olhando para a água, como se conversasse com algo invisível. Era uma relação estranha, quase mística, como se o rio soubesse mais do que deveria. Eu nunca soube exatamente o que se passava em sua mente, mas sempre senti que algo não estava certo. Talvez tenha sido esse o começo de tudo. Algo que estava ali, escondido nas sombras daquelas águas escuras, aguardando o momento certo para se revelar. Dona Antônia sempre dizia que as noites à beira do rio traziam consigo um presságio, mas ninguém na cidade nunca compreendeu o que ela queria dizer com isso. Eu, ainda criança, não fazia ideia do que ela queria dizer com essas palavras. Tudo o que sabia é que nunca me senti confortável perto do rio à noite. E assim, na quietude de Juazeiro em 1975, as sombras ao redor do rio começavam a ganhar vida, sem que ninguém soubesse o que estava por vir. Era uma noite comum, quente e silenciosa, quando minha mãe, Dona Antônia, decidiu sair para buscar lenha à beira do rio. Ela sempre fora uma mulher independente, acostumada ao trabalho árduo, e o rio, com suas águas calmas, fazia parte de sua rotina. Mas naquela noite, algo estava diferente. Um pressentimento estranho a envolvia, como se uma força invisível a chamasse para aquele lugar sombrio. Dona Antônia contou-me mais tarde que, ao caminhar pela margem, a sensação de que algo a observava aumentava a cada passo. Tentava afastar o medo, mas ele estava ali, latente. Foi então que viu. Primeiro, uma figura distante, indistinta, que se destacava contra a escuridão da noite. Quando a lua surgiu por entre as árvores, a luz revelou a criatura. Uma figura alta, de pele pálida que brilhava sob a luz, quase etérea, como se fosse feita de algo que não pertencia à terra. Seus olhos fixos nela não eram humanos. Havia algo de monstruoso e indefinido. A princípio, Dona Antônia parou, desconcertada, incapaz de dar um passo. A figura não se movia, mas sua presença era opressiva. Então, uma voz baixa e distante cortou o ar. Era um som que parecia vir de muito longe, como se atravessasse o tempo. A voz disse com clareza: "Não volte aqui, ou nunca mais verá o sol." Aquelas palavras paralisaram minha mãe. O medo tomou conta dela, e sem pensar, correu de volta para casa, com a sensação de que algo a perseguia. Mas, embora tivesse escapado fisicamente, o terror daquela noite
a acompanhou até os últimos dias de sua vida. Quando minha mãe chegou em casa naquela noite, algo estava visivelmente errado. Ela não parecia mais a mesma mulher forte e vigorosa que sempre fora. Seu rosto estava pálido, seus passos arrastados, como se o peso do mundo tivesse se apossado de seu corpo. Dona Antônia se queixava de uma dor inexplicável, algo profundo, que não conseguia localizar, mas que a deixava fraca e sem forças. Nas semanas seguintes, o estado dela piorou rapidamente. A energia que sempre a caracterizou se foi, e a mulher que costumava comandar a casa com mãos firmes, agora mal conseguia levantar-se da cama. Seus olhos, antes vivos, estavam opacos, e a pele de seu rosto parecia ressecar a cada dia. Eu fazia de tudo para confortá-la, mas nenhum remédio parecia surtir efeito. Ela se queixava constantemente de um mal-estar que vinha de dentro, algo que não os médicos da cidade conseguiam diagnosticar. Levei-a aos médicos, mas todos os exames deram resultados normais. Não havia explicação científica para o que acontecia com ela. Nenhuma febre, nenhuma infecção, nada de palpável que pudesse justificar seu sofrimento. A única coisa que restava era o diagnóstico que ninguém ousava pronunciar. Um mal invisível, algo que não se via, mas que estava tomando conta de sua alma. Eu comecei a perceber que o que aconteceu à beira do rio, naquela noite, não era apenas uma história estranha. Algo muito mais profundo e sobrenatural estava em jogo, mas ainda hesitava em acreditar. A saúde de minha mãe continuava a piorar, e a cada dia que passava, a sensação de impotência e dúvida me tomava mais. Não bastasse a dor de vê-la definhando, algo dentro de mim me dizia que o mal que a acometia tinha algo a ver com aquela figura estranha à beira do rio. Eu precisava entender o que acontecera com ela. Precisava saber mais. Comecei a conversar com os moradores mais antigos da cidade. Contava-lhes sobre o que minha mãe havia visto e o que lhe acontecera depois. A maioria se mostrava receosa, como se o simples fato de falar sobre aquilo pudesse atrair a maldição que cercava o rio. Mas outros, mais dispostos a contar, falaram-me de histórias antigas que eram passadas de geração em geração. Histórias que falavam de criaturas misteriosas que habitavam as margens do rio, seres que tomavam almas e afastavam a luz do sol de quem ousasse se aproximar de seu território. Essas lendas pareciam se encaixar perfeitamente na experiência de minha mãe, mas algo em mim ainda duvidava. Como poderia uma simples criatura fazer tanto mal a uma pessoa? Por que minha mãe, tão forte e segura, teria sido a escolhida? Isso não fazia sentido, mas ao mesmo tempo tudo parecia se conectar. Em uma tarde silenciosa, decidi ir até o rio. Andei por suas margens, onde a vegetação densa ocultava a água escura. O vento era suave, mas a sensação de que alguém me observava era inegável. Olhei ao redor, mas nada vi. Porém, o peso no ar era palpável, como se algo me aguardasse ali, entre as árvores. Aquela noite fui tomada por pesadelos. A figura pálida, com seus olhos fixos e aquela voz ameaçadora, invadiu meus sonhos. Senti um frio na espinha, e o medo que minha mãe havia vivido se repetia em minha mente, como se estivesse sendo marcada da mesma forma. Os dias de Dona Antônia estavam chegando ao fim. A mulher que conheci, forte e imponente, agora era uma sombra do que fora. Ela mal conseguia se mover e raramente falava. Sua presença, que outrora preenchia a casa com energia, agora estava marcada pela quietude e pela dor.
Cada respiração parecia mais difícil que a anterior, e os olhos que antes brilhassem com vitalidade estavam opacos, quase mortos. Nos últimos dias, minha mãe foi tomada por delírios. Ela murmura palavras sem sentido, mas por entre suas frases desconexas, eu ouvia algo que me gelava o coração. Às vezes, ela falava da figura, daquela criatura que a havia encontrado à beira do rio. Ele virá me buscar, ela repetia, com uma expressão distante, como se estivesse olhando para algo além de nós. Suas palavras eram como sussurros desesperados, tentando alertar-me de algo que eu ainda não compreendia totalmente. Uma noite, enquanto ela dormia, pude ouvir claramente o que ela disse. O sol se apaga e a escuridão vem. Eu não sabia o que isso significava, mas algo me dizia que a criatura não havia simplesmente a aterrorizado. Ela a havia marcado de alguma forma. Dona Antônia falava de um destino inevitável, um fim que já estava selado desde o momento em que cruzou o caminho daquelas sombras. Eu comecei a entender que o mal que a consumia não era físico, mas algo muito mais profundo, algo que estava tomando sua alma, lentamente. Minha mãe não estava apenas morrendo, ela estava sendo levada. Na madrugada fria em que minha mãe se foi, a casa ficou silenciosa. O som de seu último suspiro ecoou em meus ouvidos, como se ela estivesse deixando o mundo com um aviso não dito. Eu fiquei ali, ao seu lado, imóvel, tentando entender o que havia acontecido, mas antes de partir, Dona Antônia me deu uma última advertência, uma última palavra que me congelou o sangue. Não volte ao rio, ou ele te tomará também, ela disse, com os olhos vidrados e a voz fraca. Eu não sabia se ela falava delirando, mas a maneira como me olhou, como se estivesse tentando me alertar de algo que eu não queria ver, fez meu coração acelerar. O que minha mãe sabia que eu ainda não entendia? Quando ela morreu, a sensação de vazio se instalou em mim, mas também uma chama de curiosidade, de necessidade de respostas. Aquele ser que minha mãe encontrou, a criatura à beira do rio, não podia ser apenas uma alucinação, não podia ser apenas um pesadelo. Eu sabia, então, que não havia como fugir do mistério que a envolvia. Minha mãe fora marcada por ele, e agora era minha vez de entender. Eu não poderia deixar as coisas como estavam. Tinha que ir ao rio, encarar o que havia deixado minha mãe em tal estado. A dúvida, o medo e a certeza de que algo terrível aconteceria se eu fosse, só aumentavam minha determinação. Eu sabia que seria o último confronto, mas não tinha escolha. Naquela mesma noite em que minha mãe encontrou a criatura, eu me encontrei na margem do rio. O vento estava calmo e a lua iluminava a água, que agora parecia ainda mais escura, como se estivesse absorvendo toda a luz ao seu redor. O medo que antes me paralisava havia dado lugar a uma determinação fria. Eu sabia que não podia mais fugir. A figura apareceu como uma sombra entre as árvores, seu corpo brilhando sob a luz lunar. Seus olhos fixos em mim eram os mesmos que minha mãe descrevera. Não havia mais pavor em meu coração, apenas uma sensação de inevitabilidade. Eu a encarei sem hesitar, sem a fraqueza que havia tomado minha mãe. A criatura se aproximou, sua voz arrastada e distante, como se atravessasse os séculos, falou. O destino de sua mãe estava selado desde o momento em que cruzou meu caminho, mas você tem uma chance de escapar. As palavras foram como um golpe. Eu sentia a pressão de uma decisão crucial.
O futuro estava diante de mim, e o que escolhesse agora definiria minha vida. Fiquei em silêncio, ponderando sobre a escolha. Fugir, como minha mãe fez, ou enfrentar a entidade e encontrar uma maneira de quebrar o ciclo. Escolhi fugir. Não tinha coragem de aceitar o que minha mãe aceitara. Saí rapidamente, sentindo a criatura ainda ali, observando-me. Mas antes que eu desaparecesse nas sombras, ouvi sua voz, carregada de um tom fatalista. O ciclo nunca termina. Deixei o rio para trás, mas sabia lá no fundo que a ameaça não se foi. Ela esperava, como sempre, por sua próxima vítima. Eu sou Zé do Matadouro. Trabalho lá desde que me entendo por gente. O Matadouro fica em Juazeiro, na Bahia, uma cidade que pouca gente conhece de verdade. Quem mora aqui sabe o que é a solidão. Aquele matadouro, então, é como se fosse um canto esquecido do mundo. Fica na beira do rio, afastado do resto da cidade, rodeado por uma mata espessa que parece nunca ser tocada. O cheiro da carne, o cheiro do sangue, tudo fica impregnado no ar, e quando a noite chega, é como se o vento levasse esse cheiro ainda mais longe. Mas o que me incomoda mesmo não é o cheiro, é o silêncio, aquela paz vazia, sem vida, que toma conta do lugar. Eu e o chefe Arnaldo somos os únicos a trabalhar ali depois que a luz do dia se vai. Ele é velho, rabugento, mas o matadouro sempre foi sua casa. Só nós dois sabemos o que acontece ali à noite. Não tem ninguém mais por perto, ninguém para se meter nos nossos negócios. O som dos bois sendo abatidos e o faro da morte parecem fazer parte do lugar, como se o matadouro fosse uma criatura que respira e sente. As luzes sempre se apagam cedo, não por conta da energia, mas por vontade própria. Eu sei, já acostumei com isso. Quando o Arnaldo vai embora, o matadouro vira uma coisa só minha, com aquele silêncio pesado, como se o lugar me olhasse. E quem não conhece, não sabe o que realmente é aquele lugar. Não sabem o que pode acontecer ali depois que o último passo de Arnaldo ecoa pelo corredor. Era uma noite comum, mais uma daquelas em que a rotina do matadouro parecia não ter fim. Arnaldo, o velho chefe, decidiu sair mais cedo, como de costume, quando o cansaço o tomava. Eu continuei sozinho com as tarefas, habituado à solidão. O som do vento batendo nas paredes, o cheiro da carne e o eco das lâminas cortando eram os únicos companheiros que me restavam. O matadouro, com suas sombras e o silêncio profundo, sempre foi um lugar pesado, mas familiar. Nada até então me havia assustado ali. Mas naquela noite, algo começou a mudar. Eu estava no canto mais afastado do recinto, limpando as ferramentas, quando um barulho veio do lado de fora, vindo da cerca. Não era o som usual de um animal ou do vento. Era diferente. Algo ou alguém se aproximava com passos pesados, arrastados, como se estivesse tentando se mover com dificuldade. Eu parei. O som era irregular, como se quem estivesse do outro lado da cerca fosse incapaz de andar direito, como se estivesse preso a alguma coisa, ou até mesmo ferido. Minha mente tentou afastar a ideia, mas o instinto de algo errado me tomou. Fiquei ali, imóvel por um instante, tentando ouvir mais. O som se aproximava mais a cada passo. Com a lanterna na mão, caminhei até a cerca, mais para confirmar minha suspeita de que era apenas algum animal tentando se abrigar. A escuridão estava mais densa do que o normal naquela noite.
Parecia que o próprio matadouro engolia a luz da lanterna, fazendo com que a noite se tornasse ainda mais opressiva. Quando cheguei perto da cerca, vi uma figura. Era uma pessoa, ou pelo menos parecia uma. Estava vestida toda de preto, com a cabeça abaixada, como se estivesse rezando ou murmurando algo inaudível. Algo no ar estava errado, e uma sensação estranha percorreu minha espinha. Tentei chamá-la, mas minha voz falhou, como se algo estivesse apertando minha garganta. Foi então que ela ergueu a cabeça. Eu congelei. Seus olhos não eram olhos. Eram poças escuras, vazias, sem vida, sem alma. Eu fiquei parado, sem conseguir respirar direito, sem conseguir me mover. A figura do outro lado da cerca parecia fixa, como se estivesse esperando por algo. Ela levantou a cabeça lentamente e eu a vi. Seus olhos não eram olhos. Eram como poças negras, profundas, como abismos sem fim. Não havia brilho, nem vida, só um vazio imenso que parecia me engolir. Meu corpo tremia, o ar ao redor ficou mais denso, como se o próprio matadouro estivesse se fechando em torno de mim. O frio que senti foi mais do que uma brisa. Foi um calafrio profundo, algo que entrou nos meus ossos e que não me deixou desde aquele momento. O ser não fez nenhum movimento. Ficou ali, imóvel, com seus olhos negros fixos em mim. Eu não conseguia olhar para mais nada, como se aquele olhar me prendessem, me hipnotizassem. O som dos passos pesados e arrastados continuava, mais perto agora, mas não vinha dela. Era como se algo mais estivesse se aproximando, mas eu não conseguia olhar para os lados. O medo se apoderava de mim, uma sensação crescente de opressão, de que algo ruim estava prestes a acontecer. Eu tentei me afastar, mas o medo me paralisava. Cada vez que tentava dar um passo, sentia uma força invisível me impedindo. O ser não se mexia, mas seus olhos nunca se desviavam de mim. Eu sentia um peso nas minhas costas, como se a própria escuridão ao redor estivesse me envolvendo. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Eu precisava sair dali. Foi quando meu corpo finalmente reagiu. Eu corri desesperado, sem olhar para trás. O som dos meus próprios passos ecoava no matadouro, mas a presença daquela criatura continuava me assombrando, como uma sombra que não se apaga. Eu voltei para o matadouro, mas o medo não me deixou. Cada passo que dei até o interior do lugar parecia mais pesado do que o último. Aquelas paredes, que antes eram familiares e tranquilizadoras, agora pareciam uma prisão. O cheiro da carne, que sempre fora comum para mim, agora tinha algo de doentio, como se a própria terra ali tivesse sido contaminada. Tentei convencer a mim mesmo de que o que eu vi não passava de uma ilusão. A solidão, o cansaço, quem sabe até o peso das horas. Tudo isso poderia ter brincado com minha mente. Mas havia algo dentro de mim que me dizia que não era isso. O olhar daquela criatura não saía da minha cabeça. Nos dias seguintes, comecei a perceber sinais que me deixaram ainda mais inquieto. À noite, quando me encontrava sozinho no matadouro, ouvia passos arrastados, como os que eu tinha ouvido antes, mas quando procurava, não havia nada. A sensação de ser observado se intensificava a cada instante, como se eu estivesse sendo vigiado pelas próprias paredes. Mas o que me apavorava ainda mais era o silêncio de Arnaldo quando tentei falar sobre isso. Ele desviava o olhar, mudava de assunto rapidamente, como se temesse que o próprio matadouro ouvisse. Comecei a me perguntar sobre a história daquele lugar.
O povo sempre falava de almas perdidas, daqueles que morriam ali sem encontrar descanso. Será que essas histórias tinham algum fundo de verdade? Ou eu estava simplesmente ficando louco? A cada noite, o mistério se aprofundava e o medo começava a tomar conta de mim, mais forte do que nunca. Decidi que precisava saber mais. O medo que eu sentia não me deixava em paz, e quanto mais tentava ignorar, mais ele crescia. Então, resolvi conversar com os mais antigos da cidade, aqueles cujas memórias não se apagavam facilmente. Procurei os velhos, os que tinham sido testemunhas de tudo o que acontecera antes de eu chegar ao matadouro. Alguns deles estavam tão calejados pela vida que parecia que carregavam as marcas do próprio tempo, como se as histórias que contavam fossem pedaços de um passado sombrio e impossível de esquecer. Foi com eles que comecei a ouvir a verdadeira história do matadouro. O lugar não havia sido sempre aquilo que eu conhecia. Alguns diziam que ele fora construído sobre um antigo cemitério indígena, um terreno que, segundo os mais velhos, era amaldiçoado. Eles falavam de mortes inexplicáveis que aconteceram durante a construção do matadouro, como se o próprio solo tivesse se revoltar contra quem o tocasse. Trabalhadores que desapareciam sem deixar vestígios, outros que enlouqueciam, repetindo que viam coisas estranhas à noite, coisas que não podiam descrever sem ser tomados pela febre do pânico. Mas o que me fez calar foi a história da alma perdida. Aquela alma que vagava pelo matadouro, incapaz de descansar, que tomava a forma de uma figura sombria para atormentar aqueles que ousassem se aproximar demais. Essa alma, dizem, nunca encontrava paz, e a cada noite ela voltava, atraída pela morte que ainda habitava o local. A lenda começou a fazer sentido para mim. A criatura que eu vi naquela noite, com os olhos vazios, poderia ser ela. A mesma alma atormentada que não havia encontrado descanso nem na morte. Mas à medida que eu ouvia as histórias, algo dentro de mim começou a se quebrar. A dúvida tomou conta da minha mente. Eu estava acreditando nessas histórias, ou estava começando a perder a minha própria sanidade. Cada palavra parecia selar o destino de quem ficava no matadouro por tempo demais. E eu estava ali, cada vez mais imerso naquele abismo escuro. Eu sabia que não podia mais fugir. O que quer que estivesse acontecendo no matadouro, eu tinha que encarar de frente. Desde aquele encontro, os passos arrastados e a sensação de estar sendo observado não me deram mais paz. Naquela noite, resolvi enfrentar o que quer que estivesse me assombrando. Eu sabia o risco. Sabia que poderia não sair de lá com a mesma sanidade, mas a verdade era algo que eu não podia mais ignorar. Eu me preparei, acendi a lanterna e fechei todas as portas do matadouro, disposto a passar a noite inteira ali. A noite estava mais pesada do que o normal, como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível. O som dos passos chegou primeiro, pesados, lentos, arrastados, como sempre. Meu coração disparou, mas não recuei. Eu estava pronto para enfrentar o que fosse. Quando cheguei à cerca, lá estava a figura, como uma sombra distorcida na escuridão. Ela não se mexia, mas eu podia sentir a presença dela pesada, como uma doença no ar. Eu não hesitei. Comecei a gritar, exigindo respostas, tentando expulsar aquele ser. Mas ela não reagia, permanecia ali, imóvel. O medo apertava meu peito, mas o ódio e a raiva pela situação me davam coragem. Foi então que o vento mudou. Algo estranho aconteceu.
e a atmosfera ao meu redor ficou ainda mais densa, como se a escuridão tivesse se espremido no matadouro, envolvendo tudo e todos. Foi nesse momento que senti algo muito pior. Uma presença ao meu redor, fria e sufocante, como se houvesse mais de uma criatura ali. Eu me aproximei, sem saber o que mais fazer, e de repente a escuridão se fechou sobre mim, tão espessa que mal conseguia respirar. A criatura, como uma sombra viva, não estava ali por acaso. O matadouro era mais do que um simples abatedouro. Era um portal, um lugar entre os mundos, e eu estava agora preso em sua teia. A escuridão me envolveu completamente, como uma mão invisível que me puxava para dentro de um pesadelo. Eu já não sabia onde começava o matadouro e onde terminava a escuridão. A luz da lanterna, agora apagada, parecia não ter existido nunca. Os passos pesados da criatura continuavam, mas agora parecia que eles vinham de todos os lados, como se o próprio chão estivesse vivo. Eu tentei me mover, correr, mas meu corpo não obedecia. Era como se a escuridão tivesse me paralisado, me amarrado a um lugar que eu não poderia mais abandonar. Foi quando eu a vi novamente, mais nítida do que nunca. A criatura estava diante de mim, sua figura tortuosa e envolta em sombras. Seus olhos, aquelas poças negras, estavam fixos em mim com uma intensidade que me desfez. Eu senti como se meu corpo e minha alma estivessem sendo devorados por aqueles olhos. O desespero tomou conta de mim, uma sensação de que não havia saída, de que eu estava aprisionado ali para sempre. Eu tentei gritar, mas minha voz se perdeu no ar, como se a própria escuridão tivesse engolido qualquer som que eu tentasse emitir. Foi então que tudo se esclareceu. O matadouro e a criatura estavam ligados, mais do que eu jamais imaginei. O lugar não era apenas um abatedouro, era uma prisão, uma porta para algo além, e eu era parte dessa história, sem escapatória. A criatura não era apenas um ser perdido, ela era a manifestação do mal que habitava aquele lugar, e agora eu fazia parte dela. Eu sabia no fundo que o que me aguardava não era a morte, mas algo muito pior. Eu caí em desespero, minha mente em frangalhos, enquanto sentia a presença da criatura me engolir por completo. Eu já não era mais eu. O matadouro me consumia, e eu, como tantos antes de mim, desapareci. Meu nome perdido no silêncio eterno daquele lugar. E ali, naquele vazio sem fim, o matadouro aguardava o próximo que chegaria, a próxima alma a ser tragada. Chamo-me Orlando Souza, comerciante de Juazeiro, na Bahia. Há mais de 10 anos mantenho uma pequena loja na Praça Central, onde vendo artigos simples, tecidos, utensílios domésticos e algumas lembranças que os turistas levam consigo. A cidade, em 1978, segue seu curso de forma tranquila, com suas ruas de paralelepípedos e a brisa quente que sopra do Rio São Francisco. É uma cidade pequena, onde todos se conhecem e, em boa parte do tempo, a paz é quase palpável. Minha rotina é simples. Abro a loja ao amanhecer e a fecho quando o sol já se põe, sem grandes novidades. Meus clientes são, na maioria, moradores antigos de Juazeiro, sempre com as mesmas histórias e risos largos. A vida segue em um ritmo calmo, sem grandes surpresas. Mas de vez em quando, alguém aparece com uma história estranha, uma história de coisas que aconteceram à noite, em lugares onde não deveríamos estar. Falam da igreja velha, lá no fim da praça, e de um terreno que dizem guarda um mistério antigo. Nunca se fala abertamente sobre isso, mas todos sabem.
Há algo naquela igreja que não deve ser tocado. Sempre ouvi essas histórias nas conversas dos mais velhos, mas nunca dei muita atenção. Para mim eram apenas lendas da cidade, histórias para manter a juventude curiosa. Mas, com o tempo, comecei a perceber que algo naquela igreja não era tão comum. O lugar tem um silêncio estranho, um vazio que parece crescer à noite, quando a praça se esvazia e só a luz fraca dos postes ilumina o caminho. Mesmo assim, eu nunca imaginei que algo pudesse realmente acontecer por lá. Até então, tudo não passava de um rumor, algo sem importância. Eu não sabia que em breve as coisas mudariam para mim. Era uma noite quente de agosto e Juazeiro parecia mergulhada em um silêncio denso, típico das noites de verão. As ruas estavam desertas, com apenas o som distante dos grilos preenchendo o vazio. As luzes dos postes piscavam de forma irregular, lançando sombras longas e desconfortáveis sobre o calçamento de paralelepípedos. O clima abafado fazia o ar parecer mais pesado a cada passo que eu dava em direção à minha casa, na periferia da cidade. Eu voltava de mais um dia cansativo na loja. A praça estava vazia, como sempre, com a igreja antiga erguendo-se à minha esquerda, imponente e silenciosa. Passei por ela, tentando não olhar muito para o edifício, como se isso fosse, de alguma forma, me proteger de algo que eu nem mesmo sabia o que era. O ambiente ao redor da igreja sempre me passava uma sensação estranha, mas naquela noite, essa sensação parecia mais forte. Algo estava no ar, e eu não conseguia identificar o que era. Foi quando ouvi os passos. Primeiro, um som leve, como se alguém caminhasse atrás de mim, mas ao olhar para trás, não vi ninguém. Eu parei por um momento, confuso. Respirei fundo e segui em frente, tentando convencer a mim mesmo que era apenas minha mente cansada pregando uma peça. Mas os passos não paravam. O som continuava, nítido e constante, como se alguém estivesse atrás de mim, a poucos passos de distância. A cada novo passo que eu dava, o som parecia se aproximar mais. Meu coração acelerou e a sensação de desconforto aumentou. Tentei andar mais rápido, mas o som se intensificava. Não estava mais conseguindo ignorar. Algo estava errado e, por um momento, uma dúvida amarga começou a crescer em minha mente. Será que alguém realmente estava me seguindo? Aquela sensação de ser seguido não ia embora. Mesmo com a respiração ofegante, eu tentava manter a calma, mas o som dos passos atrás de mim parecia crescer. A rua estava deserta. As poucas lâmpadas da praça piscavam como se estivessem cansadas, e o calor abafado da noite parecia me engolir. Eu não queria olhar para trás, mas não conseguia evitar. Olhei rapidamente, só para garantir. Nada. Nenhuma sombra, nenhum vulto. O caminho estava vazio. No entanto, os passos continuaram ininterruptos, ainda mais próximos. Senti meu coração bater mais rápido, a tensão se tornando insuportável. A sensação de que alguém estava me observando aumentava a cada segundo. Eu tentei andar mais rápido, talvez correr, mas algo me impedia. Os passos atrás de mim continuavam, como se alguém estivesse pisando no mesmo ritmo, a poucos centímetros. Eu sabia que não estava mais sozinho, mas não conseguia ver quem era. A cada passo o pavor aumentava, tornando o ar mais denso e difícil de respirar. Foi então que senti. Uma mão fria e quase etérea tocou meu ombro, gelando minha espinha. Eu congelei no lugar. O sangue parecia ter se transformado em gelo. Ao me virar,
Não vi nada, mas no lugar do ar vazio havia uma presença, uma sombra, sem rosto, sem forma definida, mas com um peso imenso. O silêncio foi quebrado por uma voz grave que parecia vir de dentro da própria terra. "Você não é bem-vindo aqui, Orlando", disse a voz, e ela reverberou nos meus ossos, me paralisando de medo. Tentei gritar, mas minha garganta estava fechada. O pavor me dominava, mas algo dentro de mim finalmente reagiu. Eu arranquei-me da paralisia e comecei a correr, cada passo ecoando mais alto, até que finalmente cheguei em casa, trêmulo, sem saber o que fazer. Quando finalmente cheguei em casa, a porta mal se fechou atrás de mim. O coração batia forte, quase me sufocando. Trêmulo, encostei-me na parede, tentando recuperar o fôlego. O silêncio da casa parecia mais denso, como se até as paredes estivessem testemunhando o que acabara de acontecer. Mas o pior não era o medo imediato. Era a sensação de que eu estava perdendo o controle, como se algo dentro de mim tivesse se quebrado. Não contei a ninguém, não ousaria. O que poderia dizer? Que fui tocado por uma sombra, que ouvi uma voz que não poderia ser real. Não havia explicação lógica para o que vivenciei. Tentei me convencer de que aquilo não passava de um pesadelo, que o cansaço e o calor haviam me afetado. Mas algo dentro de mim dizia que não era assim. Minha mente insistia, como se quisesse me alertar para algo muito pior. Durante horas fiquei parado na sala, tentava pensar, tentar entender o que realmente acontecera. Lembrei-me das histórias antigas que os mais velhos sussurravam nas esquinas da cidade. Histórias sobre a igreja, sobre o terreno sombrio que ficava ali, à sombra do altar. Boatos de algo maligno que habitava aquele lugar. Eu sempre achara essas histórias absurdas, fantasias de pessoas com medo do desconhecido. Mas agora, algo em meu interior dizia que aquelas histórias tinham mais sentido do que eu imaginava. Uma sensação crescente de que não havia mais segurança em Juazeiro. Algo estava observando e aquilo me perseguia. Nos dias seguintes, a inquietação tomou conta de mim. Não conseguia mais ignorar o que acontecera e uma necessidade urgente de respostas me dominava. Cada vez que passava pela igreja, a sensação de estar sendo observado era mais intensa. Eu sabia que precisava entender o que estava por trás daquele lugar, por trás da sombra. Foi então que decidi procurar alguém que pudesse me contar mais sobre as histórias antigas de Juazeiro. Foi Dona Estela quem me deu a primeira pista. Ela era uma senhora de olhos atentos, que conhecia todas as histórias de Juazeiro, mesmo as mais antigas e esquecidas. Ela costumava sentar-se na porta de sua casa e contar histórias para os vizinhos. Fui até sua casa numa tarde abafada, sentindo que ela sabia mais do que dizia. "Você quer saber sobre a igreja, Orlando?" Ela perguntou sem surpresa, como se já soubesse do que eu falava. "Aquele lugar é mais velho do que você imagina, e é melhor que não se aproxime muito de lá." Dona Estela me contou que a igreja fora construída sobre um antigo cemitério, onde muitos moradores de Juazeiro haviam sido enterrados. Mas não eram mortes naturais. Muitos morreram de maneira misteriosa, e havia rumores de que o lugar fora palco de rituais antigos. Com o passar dos anos, alguns acreditavam que uma presença maligna havia sido despertada naquele terreno. Uma presença que não gostava de visitas humanas. Ela me falou com uma voz grave e séria, dizendo que a sombra que eu vira era apenas um aviso, um sinal para quem ousasse se aproximar demais. Eu sentia o medo crescer dentro de mim, mas também uma curiosidade insuportável.
O que havia acontecido ali, tantos anos antes, que ainda assombrava a cidade? Naquela noite, algo dentro de mim quebrou. Depois de ouvir as histórias de Dona Estela, eu sabia que não havia mais escapatória. O medo havia se enraizado de tal forma que não pude mais viver com ele me consumindo. Decidi voltar à igreja. Eu precisava confrontar a sombra, entender o que acontecia ali e talvez, de alguma forma, encontrar a paz. Se fosse um espírito, eu teria que encará-lo. Se fosse algo mais, então que fosse. Cheguei à praça pouco antes da meia-noite, quando a cidade estava envolta em um silêncio profundo. O calor da noite parecia ainda mais sufocante e o cheiro da terra molhada subia da rua deserta. À medida que me aproximava da igreja, uma sensação gelada começou a tomar conta do meu corpo. Era como se o ar ao redor estivesse mais denso, mais pesado. A presença estava ali, me observando, esperando. Eu dei o último passo até o portão da igreja e foi nesse momento que a sombra apareceu. Ela surgiu de dentro da escuridão, mais forte e mais definida do que nunca. Não era mais apenas uma silhueta vaga. Agora era uma figura macabra, como se fosse uma névoa espessa, mas com um formato humano, ameaçador. Seu contorno se aproximava lentamente, como se tivesse toda a eternidade para me envolver. A voz profunda e grave soou de dentro daquela sombra, como se ecoasse de todos os cantos da noite. Você se aproximou demais, Orlando, disse a voz. Foi escolhido. Este é o seu destino. A sombra revelou sua verdadeira natureza, um espírito vingativo, condenado a proteger aquele lugar maldito, resultado de um antigo ritual de sacrifício. O sacrifício de pessoas que buscavam poder, mas que, em vez disso, liberaram algo que nunca deveria ter sido libertado. O espírito, preso a essa terra, estava destinado a impedir qualquer um de se aproximar, para que o mal não fosse novamente despertado. Você foi escolhido por sua proximidade com o lugar, a sombra explicou. A cidade sempre soube, você já sabia. Eu tentei resistir, tentei mover meu corpo, mas algo dentro de mim me paralisava. O medo tomava conta da minha mente, meu corpo tremia, mas eu sabia que a única maneira de me libertar daquela presença era uma decisão que eu deveria tomar. A luta era intensa, mas algo começou a se cristalizar em minha mente. A única forma de escapar era deixar Juazeiro para trás, abandonar a cidade e nunca mais voltar. O sacrifício não seria meu, mas minha partida seria a única chance de romper com o destino sombrio que me aguardava. A decisão foi difícil, mas ao mesmo tempo, clara. Eu sabia que a única forma de quebrar o ciclo de terror que me aprisionava seria fazer um sacrifício simbólico, algo que significasse minha rendição, mas que, ao mesmo tempo, me libertasse. Não tinha mais como ignorar a maldição que pairava sobre Juazeiro e sobre mim. A sombra não me deixaria em paz enquanto eu permanecesse naquela cidade. Voltei à igreja uma última vez, sem medo. Algo dentro de mim se havia transformado. Eu já não era mais o homem trêmulo que fugira na noite em que encontrei aquela sombra pela primeira vez. Agora, estava decidido a pôr fim àquilo. Ao entrar no local, o ar pesado me envolveu, mas eu permaneci firme, sem hesitar. Diante da igreja, retirei de meu bolso um amuleto, um pequeno relicário de família que guardava como uma lembrança de minha mãe, falecida há anos. Era a última coisa de valor que me restava, algo que eu nunca imaginara que seria capaz de oferecer.
Coloquei o relicário no chão, diante da porta da igreja, e olhei para a sombra que surgia mais uma vez, se formando lentamente. Este é meu sacrifício, falei em voz baixa, mas firme. Deixo para trás tudo o que me prende a este lugar. A sombra hesitou, e então, com uma súbita dissipação, ela se desfez. O peso que eu sentia no peito, aquele terror constante, se dissipou de uma vez por todas. Com um alívio palpável, deixei a igreja e finalmente deixei Juazeiro. Não olhei para trás. O medo havia sido superado, mas sabia que jamais esqueceria a noite em que encontrei a sombra. O terror vivido nunca se apagaria de minha memória.